Fala pessoal do Meteoro Repórter, estamos hoje no dia 14 de fevereiro de 2026, um sábado, gravando o Meteoro Repórter aqui, e vamos falar sobre a questão do afastamento do ministro Dias Toffoli, do caso Master, dos ataques ao Supremo Tribunal Federal e sobre outras pautas aqui, com o jurista mais citado na academia brasileira, que é o professor Lênin Streck. Vamos de vinheta e vamos aqui para a gente poder acompanhar esse assunto muito importante. Bora! Professor, bom dia, obrigado por ter topado conversar com a gente neste sábado. E, afinal de contas, o afastamento do ministro Dias Toffoli foi a melhor decisão? Foi para proteger o Supremo Tribunal Federal? Ou foi porque, de fato, isso compromete o julgamento do caso Master? Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pedro. No direito existem casos fáceis, easy case. Casos difíceis, hard cases. E existem os casos trágicos. E é muito difícil falar sobre um caso trágico, porque ele não tem solução. Caso trágico é quando, por exemplo, é como o dilema do trem. Você está num trem e você tem uma cordinha para puxar e na frente do seu trem você tem uma bifurcação. Se o trem continuar e ele está desgovernado, ele mata 5 pessoas. Se você puxar uma corda, você desvia o trem, salva 5 e mata um gordinho ou uma pessoa, enfim, brincadeira com o gordinho, que está naquele desvio do trem. O que você faz? Isso se chama dilema. Sim. Qualquer das duas soluções é trágica. Pior, se você disser que uma solução é melhor que a outra, você está discutindo a moralidade do assassinato. Te dá conta? Isso é um caso trágico. Absolutamente mais do que difícil. O caso do Supremo se transformou num caso nesse sentido, né, da tripartição entre easy, hard e tragic. Ele se transformou porque ele se politizou ao máximo e perdeu a sua juridicidade mínima, né? Um mínimo jurídico que faz com que qualquer decisão tomada é uma decisão como ou matar o 5, matar o 1. Esse é o problema. E o direito não lida com esses dilemas morais. O direito tem que chegar antes. E parece que ele não chegou nesse sentido. Então, veja, há uma sucessão de problemas aí. Primeiro, o processo estava em sigilo. Ok? Sigilo máximo. Mas todos os dias a imprensa divulgava. Todo dia tinha um vazamento. Todo dia tinha um vazamento. Era um processo queijo suíço. O vazamento era queijo suíço. E não se apurou, afinal, quem foi. Quem vazou? Bom, a partir disso, se você tem um inquérito desse tipo, que é sigiloso, mas não é sigiloso, cada vez que se vaza alguma coisa, ele é construtor de novas realidades. Claro. Você faz coisas com palavras, correto? Aí, que a linguagem é locucionária, ilocucionária e perlocucionária. Eu faço coisas com palavras, como dizia o John, esqueci o nome dele agora, não importa. Então, foi feito muita coisa com palavras a partir do vazamento.
Sim. Dos vazamentos. Aí, a polícia, ao que consta, veja, a gente tem que dizer ao que consta porque nós só sabemos o que foi vazado. Uhum. Paradoxalmente, nós estamos assim, tipo, correndo atrás do próprio cachorro, correndo atrás do rabo. O egg the dog, aquele. Não sei se está correto. Então, você corre atrás do rabo. Nós estamos falando sobre algo que só sabemos a partir desse algo que foi vazado, que não poderia ter vazado. Aí, ao que consta, a polícia começou a investigar o ministro Toffoli. Uhum. E aí se criou, desta vez, um outro problema. O dilema da ponte. Isto é, você não pode, é impossível que você atravesse um abismo, chegue do outro lado e depois retorne para construir a ponte pela qual você já passou, porque sem a ponte você não chegaria lá. Então, Pedro, quando a polícia vai e pede autorização para investigar o ministro Toffoli ou denuncia que algo há no inquérito acerca do ministro Toffoli, ela só faz isso porque ela fez algo que não poderia ter feito. Percebe? Eu acho que dá para compreender bem, né? Tá, você pede autorização pro cara que você vai ferrar. Sim, e que já ferrou. Que já ferrou. Agora, o correto é... Por favor, senhor, eu vou destruir sua casa. Isso, E o correto não é isso, obviamente, né? Quando surge alguma coisa, você tem que ir à autoridade, que é o Supremo Tribunal, e o Supremo passa a gerir essa investigação, porque isso faz parte da prerrogativa. Prerrogativa de função não é brincadeira. Ela protege a sociedade, protege a autoridade. Então, portanto, a polícia só pode investigar um ministro sob a supervisão direta de um ministro. E tem que ter juiz, procurador da República no meio. Nesse caso, como que o próprio investigado, que era um ministro, supervisionaria uma investigação contra ele mesmo, percebe? É terrível. Então, concorda que é um tragic case? Sim. Então, isto tudo gerou, isto acabou sendo levado e mais, foi levado pelo diretor-geral da Polícia Federal, que não é o presidente do inquérito. Uhum. O que o diretor-geral da Polícia Federal tem a ver com um trabalho de campo em que há um presidente do inquérito e ele só tem função administrativa, o DG, o diretor-geral da Polícia Federal. O que ele fazia de posse disso para chegar até o Fachin? Percebe? Mais um problema. Sim. Aí consta que se pediu a suspeição do ministro Toffoli, depois disse que não se pediu, que só se entregou ao ministro. E aí o presidente da corte não poderia ter isso como um pedido de suspeição, porque a polícia não pode pedir suspeição, isto é fato, não é uma opinião. Uhum. É mais ou menos como chove lá fora, você pode discutir até que você olhe para fora e diga: está chovendo. Está chovendo, molhada a mão está ou não está chovendo. Fato. Uhum. Fato. Polícia não pode fazer pedido de suspeição ou algo desse tipo. E mesmo que levasse, também não poderia levar desse modo, porque
tem que passar pelo Procurador-Geral da República, porque dizia respeito, segundo consta, ao próprio ministro, que é o relator do processo. Uhum. Pelo regimento interno, isso devia ter sido arquivado, etc. Ah, mas e as coisas que a polícia fez? Pelo trâmite. E aí vem a dureza da coisa. Levada na estrita legalidade, essa investigação toda é nula. Porque foi feita quem não poderia fazer quando não tinha autorização ainda para fazer. Desculpe, mas é isso é. As pessoas, jornalistas e jornaleiros e todos que tratam disso, isso é mais ou menos como o tempo do processo Lula. Não se discute. Por isso que é o novo lavajatismo, né, Lênio? É o novo. Os personagens são muito parecidos, né? Não se discute se Lula era culpado ou inocente. Eu falei muito sobre isso, porque o processo é nulo. Então, se discute agora se tinha ou não tinha, não sei, o processo é nulo. A democracia se faz em cima dessas questões. Sérgio Moro tinha competência? Ponto 1. Não tinha. Problema do juiz natural. Aliás, Toffoli, ao sair, quebrou a regra do juiz natural. Ele não, no modo como isso foi feito. Quebra-se a regra do juiz natural. E o juiz natural é uma questão constitucional e logo, isso, vários juristas disseram isso. Posso citar aqui uns 10 que disseram sobre isso, não vou citá-los de cabeça. Quem disse que se faz coisas com palavras é o John Austin. Fui me lembrando agora. Aí, então, nós temos 10, 15 juristas que dizem que juiz natural não, foi violado nesse sentido. Aí, claro, o Supremo Tribunal, reunido ali, acabou, pelo visto, pelo que se sabe, pela nota, etc., criou uma espécie de saída heterodoxa, e essa palavra não é minha, simplesmente, muitos juristas falaram também nessa saída heterodoxa, fazendo com que se trocasse de relator. Sorteou outro, né? Enfim, caiu com o André Mendonça, que já se reuniu com os policiais e tal. Isso é daqui para frente, né? A questão ainda que diz respeito a isto que está, ou que aconteceu, enfim, para piorar tudo, aí vem uma outra questão. Vazamento. Começou tudo com vazamento. Começou tudo com vazamento e terminou com vazamento. Porque consta que a reunião toda foi gravada ou transmitida ao vivo. Perhaps? Não sei. E aí vem a segunda questão. Manchete dos jornais. Toffoli é suspeito. Por quê? Quais indícios apontam isso, né? Além dele ser um alvo fácil. Além dele ser um alvo fácil, de fato. Aliás, o alvo fácil funciona assim como o fator target, né? O target effect. Você atira a flecha e depois pinta o alvo em cima. Pareceu-me assim que o Toffoli foi vítima do target effect. Eu criei esse negócio do target effect porque, na verdade, é muito simples, é o fator alvo, né? Mas eu dei o nome em inglês porque ninguém acredita se for em português. Então eu botei... Se você botar em inglês, fica mais chique. Target effect. Inclusive, quando eu escrevi sobre isso, vários me perguntaram em que livro dos Estados Unidos ou da Inglaterra estava isso. Não acreditaram que eu poderia ter criado isso, né? Afinal, né? Em um target effect. E o Toffoli parece-me vítima disso. Eu não sei os desdobramentos daqui para frente, mas essa investigação, né, é uma espécie assim de viés de confirmação. A polícia não poderia ter feito e, ao fazê-la depois, tentou consertar e aí foi para o Supremo, cria esse problema. E nós temos, então, o problema final, que é essa questão aí da reunião.
acusa-se o ministro Toffoli, parece-me assim, ao que consta, sem maiores elementos, apenas com a tese de que só poderia ter sido. Essa é boa, né? Maravilhosa. É, Você pega o personagem que está sendo mais citado e fala, não, só pode ter sido ele. Isso. Agora, se eu usar a mesma tese, quem vazou só poderia ter sido a polícia. Então, é isso? Eu posso usar essa tese também? É. Então, 0-0. Então, eu não sei se acho que deu para entender que existem easy cases, hard cases, embora a distinção entre easy e hard case já seja um hard case, e há um terceiro elemento, que são os tragic cases, que são os casos esses em que o direito chega tarde. Que é o trolley dilemma, né? O dilema do trem. Sim. Que fala muitos quem você falam mata isso mais ou menos. Isto é uma espécie de discussão da moralidade do assassinato, né? Essa é uma questão. Ao contrário disso, está na série House of Cards, sabia? Sim. O contrário do dilema do trem está no House of Cards. Posso contar rapidamente? Pode contar, depois eu vou te fazer 2 perguntas. Vamos lá. Tá. Na série House of Cards, o presidente dos Estados Unidos tem gravemente doente, ele precisa de um transplante de fígado. Ele está na fila, ele é na fila de transplante, e só que ele sofre um atentado e é justamente a bala pega por ali, e se ele não fizer o transplante, ele morre. Eles levam ele para o hospital, chega lá e aquela entourage toda, né? Diz assim, o presidente lá... E aí o cara disse, precisa de um transplante. Aí ele disse, ótimo, vamos transplantá-lo. Aí um médico chega dizendo, temos um fígado novo, que chegou agora. Aí, então, está resolvido. Aí o médico diretor do hospital diz, negativo. O presidente é o segundo da fila. O primeiro da fila é o John Austin, da Silva. A confusão se instaura e tal, e coisa, não pode. Mas é o presidente. Mas é o presidente. Aí, o que diz? Como responde o diretor do hospital? Negativo. It's the law. É a lei. Isto é a lei que diz que não se pode furar a fila. Mas por que isto é assim? Porque o que segura isto é um princípio chamado uma vida igual a outra vida. Porque se você deixasse ele furar a fila, você estaria matematizando a vida. Percebe como é bonito isso? E como você tem 2 polos. De um lado, você tem a naturalização ou a discussão da moralidade do assassinato do gordinho e do 5. E do outro lado, você tem uma ode à vida sem poder hierarquizá-la, sem hierarquia. Então, com isso, eu acho... Isso tudo para falar da importância, né, da lei, do princípio, etc., e por que alguns casos são easy, alguns casos são difíceis, e alguns casos se tornam trágicos, né, nesse sentido. Lênio, 2 perguntas. Em entrevistas, eu converso bastante contigo lá no DCM, eu, você e o Kiko, e você disse que, e se o Toffoli estiver correto? É aquele dilema, porque o caso está todo em sigilo, a gente não sabe os detalhes, mas e se mesmo com resort, mesmo com transação, mesmo com tudo, o Toffoli estiver certo? Se você continua pensando assim? E 2, as decisões agora do ministro André Mendonça, se ele divergir muito do que estava sendo feito antes, ele pode comprometer o caso, né?
Bom, é difícil dizer porque o novo relator tem todos os poderes e, portanto, pode zerar O jogo, inclusive. o jogo. Claro. Pode anular as decisões, pode dar novas decisões, determinar novas buscas e apreensões, até mesmo prisões. Então, é um jogo que pode ser uma espécie de jogo novo. E sim, essa é uma easy, uma pergunta fácil, entendeu? A outra é uma pergunta mais difícil, porque ao que consta, né, e nós podemos... ainda não será na próxima segunda, no DCM, porque até lá ainda não teremos todos os elementos, provavelmente, porque hoje já é sábado, né? Nós vamos passar a segunda, não sei se vão fazer feriado ou não, mas na outra semana provavelmente nós já saberemos e, portanto, é mais fácil responder a minha pergunta, a pergunta que eu fiz, e se ele estiver certo, por exemplo, com relação às medidas que ele tomou e etc. Né? Essa circunstância de receber, ao que consta, dividendos ou receber valores em face de cotas, etc., isso não é proibido, né? Tanto eu, esse dia, estava na Suprema Corte, fazendo um caso meu lá, que era um hard case. E estava assistindo... Não era tragic, era só hard. Era só hard case. Estava assistindo um outro julgamento, era aquele julgamento que tratava dos limites daquilo que os juízes podem ou não podem dizer nas redes sociais, aquilo. Aí o Alexandre de Moraes e o Toffoli estavam dizendo, né, que a lei orgânica da magistratura, a famosa LOMAN, ela não proíbe, por exemplo, de você receber valores de uma empresa que você é sócio, você não pode geri-la. E o exemplo que eles deram, um deles deu, e não sei se não foi um outro que ainda interviu, fez a intervenção, interveio ali, dizendo, e se o sujeito recebe uma herança, ou o pai dele tem milhões de ações e morre, e ele fica herdeiro, ele tem que vender todas as suas ações, são as contingências, né, que acabam mudando algumas percepções e a própria realidade. Então, nesse caso, tem que se saber como que se deu, por isso que sempre o senhor caso concreto. É muito difícil falar em tese e por informações tocadas de orelha. Por exemplo, a gente está falando aqui algo que consta que teríamos que ver como isso aconteceu. Em tese, não há nenhuma ilegalidade, por exemplo, quantos juízes, o próprio André Mendonça tem um instituto, o Gilmar Mendes, sócio de uma faculdade, mas ele não gere, ele não é gerente, ele não tem gestão. E eu não sei outros, né, ministros que podem ter, ou ministro de outras cortes, ou eu conheço desembargadores que têm são sócios de empresas, mas não tem nenhum grau de gerência, né? Ou nesse sentido. Então, e em si isso não é ilegal. A questão é saber como que isso vai ser posto daqui para frente. Estamos atentos, obviamente, né? Ligadíssimos 24 horas, eu que não gosto de carnaval, não me ligo no carnaval, me refugiei aqui na minha dacha, né? Na minha cabana aqui em cima, na serra, uma serração bárbara hoje de manhã, portanto não pude sair com o meu helicóptero porque o nevoeiro não consegui, então tive que sair com a limusine, simplesmente, né? Claro. É claro, não, tem que aproveitar também os benefícios todos. Professor, agora a tônica esse ano vai ser atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Outra pergunta e outra questão extremamente relevante. Para atingir, inclusive, o presidente da República. Mas, evidente, vai por ricochete, né? Veja,
Eu dizia a um jovem crítico do Supremo, num grupo de WhatsApp, das neocavernas, enfim, e ele estava dizendo, não é possível e tal. Eu disse, veja, o Supremo é muito mais criticado por seus acertos que por seus erros. E eu posso fazer aqui um rosário de coisas que eu participei, que eu sei, que a história mostra. O Supremo nunca será perdoado pela sua atuação no 8 de janeiro. Embora ele mesmo tenha cometido erros antes, ele poderia ter feito uma intervenção mais forte na Lava Jato e acabou até um determinado momento vitaminando. Essa é uma questão que passou. Eu sei que em 2019, aquele episódio em que a Raquel Dodge não fez o que deveria fazer, que era Procuradora-Geral da República, o que fez? Olha os personagens, atenção. Quem foi que fez aquele inquérito de ofício que começou a combater os ataques ao Supremo e as fake news? Toffoli. Quem é o Desde Toffoli? o começo. Desde o começo. O Supremo mesmo disse que aquele inquérito era legal, porque, afinal, o Supremo estava sob ataque e tal. Quem ele nomeou? Outro personagem que está sob ataque. Alexandre de Moraes. Então, percebe? Então, é bom sempre saber. Eu dizia para o menino, eu sei que você é jovem, você quando tinha em 2013, você era um menino, quase uma criança, talvez um adolescente, não sei. E você não sabe, ou leia os livros de história. Em 2013, as pessoas se empolgaram, criaram uma espécie de neo-udenismo, acharam que tinha problemas, sempre tem, mas acharam que a classe política era um lixo e as instituições não prestavam e saíram todos para a rua, quebrando coisas e fazendo grandes passeatas. Eu vi gente, amigos meus, progressistas, etc., que paravam o trabalho às 4h pouco da tarde, se vestiam e caminhavam pelas ruas e cantavam contra as instituições. As instituições malditas, né, que estavam atravancando o processo revolucionário da República ou algo desse tipo. Enfim, resultado, surge logo depois a Lava Jato. Resultado, muita gente da esquerda entrou nessa fria, tem gente que tirou foto com aquele juízo do Rio Marcelo de Janeiro. Bretas. Deu no que deu. Em 2015, eu disse para Sérgio Moro, isso foi só 1 ano e meio, 2 depois das passeatas de 2013, que tinha nítido caráter fascista, eu disse para o Sérgio Moro, com o juiz, como você, a democracia está em risco. Isso foi lá em São Paulo. Infelizmente, eu acertei tudo isso. E eu dizia então para o menino, se você não sabe que 2013 provocou Lava Jato provocou bolsonarismo, a extrema-direita saiu da toca e está tudo aí hoje. Qual é o resultado? Para responder sua pergunta, o Supremo está nas cordas e o Supremo vai mais ainda para as cordas e se a extrema, ou se a direita ganhar a eleição, aí teremos um quadro muito mais difícil. Teremos não um easy case, teremos um tragic case, que é o quê? Você tem o executivo e o legislativo contra o Supremo Tribunal. Então, o Supremo está nas cordas, e isso é um problema para a institucionalidade. Então, não sei, talvez pelo perfil do ministro Mendonça, isto agora baixa a temperatura. Placas tectônicas começam a se realocar, talvez. E com isso, porque saindo Toffoli,
pressão que era sobre ele, etc., não será essa mesma pressão, nem um pouquinho, sobre o Mendonça. Talvez com isso tenha um ambiente, digamos, de mais tranquilidade o Supremo Tribunal. Você sabe, nós, eu e um grupo aí, né, o grupo Prerrogativas, na época, nós fizemos vários manifestos, nós fizemos um grande jantar, inclusive eu fui o mestre de cerimônia, pela institucionalidade. Aliás, naquele grande jantar estavam lá o Ives Gandra, estava o Nelson Jobim, estava o Delfim Neto, e etc. Para ver a abrangência daquele momento, né, foi quando o Toffoli tinha posto aquele inquérito e o Supremo estava sob ataque, e então fez-se um grande encontro em São Paulo para mostrar apoio, pelo menos daquela comunidade jurídica e uma parte da comunidade política. Veja, Ives Gandra estava junto, Delfim Neto, etc. Eu fui o mestre de cerimônia com muita honra. Então, eu sou sempre pela institucionalidade. Então, eu batalho muito por isso. Por isso que eu sou muito prudente quando se fazem ataques ao Supremo Tribunal. A primeira coisa que eu faço é olhar no retrovisor para saber o que você fez no verão passado, para saber qual é a possibilidade do que você está fazendo no presente verão não ser algo contaminado pelo passado. Acho que fui claro, né? Foi claríssimo, professor. E uma coisa que fica explícito, né, professor? Uma informação dessas vazadas, que quem teria conversado entre os 11 ministros teria sido o Flávio Dino. Também, se o André Mendonça não divergir muito das decisões do Toffoli, o Toffoli, no final das contas, estava certo, né? Pois essa é uma questão para saber, né? Daqui para frente, o que veremos, né? As decisões, por exemplo, se forem confirmadas. Essa é uma questão interessante. Nem vou falar daquilo, se é verdade, consta aqui, sempre não consta aqui, o que os ministros do Supremo disseram sobre o relatório da polícia. Eu não quero não quero entrar nisso para não acirrar nada. Eles foram explícitos, duros, se é que foram assim, porque dizem que está, entre aspas, o site 360, que é sério, diz que sim, eu não vou duvidar. Agora, o Dino, o próprio Fux, etc., foram duros com relação àquela investigação, que aí sim, dá para falar, legalmente, não poderia ter sido feita, pelo menos no molde do consta aqui, que sabemos até agora. Tá certo. Professor Lênin Streck, vai curtir a sua dacha, vai curtir o seu carnaval, que certamente vai ser muito mais movimentado do que na Sapucaí. O que podemos esperar das suas comemorações, professor? Assim, aqui é o seguinte, aqui tem charutos, um chablis, né? Também um Malbec robusto, aqueles Malbec que a gente tem que tomar com garfo e faca, bem robusto, né? E o Negroni? E o Negroni também, de vez em quando, sai aqui durante o carnaval. Então, estamos apenas eu e Dona Rosane, e que os netos e todos foram para a praia, outros lugares, e nós nos refugiamos aqui. E hoje de manhã, levantando, eu vi todo este nevoeiro cobrindo. Então, estávamos, digamos assim, ilhados, porque como é uma montanha, um barrancão, então você tem parecia o infinito, era só cerração, e então era tudo como se fosse o horizonte. E então tinha apenas uma ilhazinha aqui no alto, cercada, e que só que há pouco, pelas 10 e tal, 9h30 e tal, começou a se dissipar, porque começou um vento que vinha de um dos cantos, e aí o vento leva o nevoeiro.
É isso aí. Mestre, bom descanso. Valeu, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Mais. Tivemos o professor Lenny Streck aqui conosco, gente, aqui no Meteoro Repórter. Vamos de créditos finais, meus caros. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.